E aí, pessoal, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o fator externo. Como colocar o número que está fora dentro da raiz, beleza? Então, olha só, vamos ao procedimento? Toda vez que eu tenho um número multiplicando fora da raiz e eu quiser que esse número passe para dentro da raiz, em alguns casos, é voltar ao estado original da raiz, o procedimento funciona da seguinte forma. Você vai identificar qual é o índice da raiz. Bom, como aqui não tem índice, significa que ele é quadrado, ou seja, 2. Então você vai abrir a raiz, certo? E aí você vai colocar esse número que está fora dentro da raiz elevado ao expoente da raiz, ao índice. Sabe o que é 2? Então vai ficar 2 ao quadrado. Multiplicando pelo número que já tiver lá dentro, que no caso é o 2. Beleza? E agora? Agora você vai finalizar o processo abrindo a raiz mais uma vez e efetuando os cálculos que estão lá dentro. 2 ao quadrado, que vai dar 4, beleza? 4 que vai multiplicar por 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz 4 vezes 2, 8. Pronto. Então, o fator externo foi introduzido dentro da raiz e ela voltou ao seu estado primário, certo? Beleza? Vamos de novo? Olha só mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho 4y raiz cúbica de x. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Olha só, eu vou pegar aqui, abrir a raiz e colocar dentro os valores que estão aqui fora, elevado ao índice da raiz. Então, olha só. Primeiro 4. Então, vai ficar 4 elevado ao cubo. Depois o y elevado ao cubo. E por último, você vai repetir quem já está lá do jeitinho que está lá, beleza? Então o x eu só vou repetir porque ele já está dentro da raiz. Então o 4 que estava fora, ele entrou e ficou ao cubo. Por quê? Porque esse é o índice da raiz. O y entrou e ficou ao cubo. Por quê? Porque é o índice da raiz. E detalhe, todos na forma de multiplicação, beleza? Vamos continuar aqui, ó. E agora? Agora a gente vai resolver os cálculos que são possíveis. Então, no caso aqui, o que dá para fazer? Vou repetir a raiz, ó, raiz cúbica, 4 elevado ao cubo. Significa que é 4 vezes 4 vezes 4. O que vai dar 64. E os outros? Os outros não dá mais para fazer nada, só repetir. Então, você vai repetir e pronto. Finalizar o processo. Então é bem simples o método de colocar um valor externo dentro da raiz. Vamos mais um exemplo? Olha só, eu tenho 2 vezes raiz quinta de a ao quadrado. Então vou colocar esse 2 dentro da raiz quinta. Vai ficar 2 elevado a 5, que é o índice da raiz, vezes o a ao quadrado. Aí você resolve, e aí vai ficar como? Raiz quinta de 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que dá 32. E o a ao quadrado? Só repetir. Pronto. Então isso aqui é o método de introduzir fator externo dentro da raiz. Racionalização. A racionalização ela é utilizada toda vez que a raiz ficar no denominador. Ou seja, toda vez que a raiz ficar na parte de baixo. Terminei o cálculo, a raiz ficou na parte de baixo. A gente vai fazer a racionalização. Para quê? Para tirar essa raiz do denominador. Como que faz a racionalização? Vamos lá. O processo da racionalização ele funciona assim, ó. Você vai multiplicar o número de cima pela raiz de 3 e o número de baixo pela raiz de 3. Vou explicar melhor. Tá vendo a raiz de 3 aqui embaixo? Beleza. Você vai pegar e multiplicar ela pelo número de cima e por ela mesma. Então, traduzindo, você vai montar uma fração com a raiz que tiver aqui embaixo. Beleza? E agora? Agora é só fazer a multiplicação. Olha só, eu vou multiplicar 2 vezes a raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, aqui tem duas formas de fazer, certo? Primeiro, você pode repetir a raiz e multiplicar os números de dentro. 3 vezes 3 vai dar 9. A raiz de 9 é 3. Ou você pode simplesmente cancelar a raiz e repetir o 3. Beleza? Então, toda vez
vez que eu tiver multiplicação de raízes iguais, é só cancelar a raiz e repetir o valor que está dentro. Assim fica bem mais fácil, beleza? Vamos ao segundo exemplo, ó. Eu tenho aqui raiz de 7 sobre 3 raiz de 5. A racionalização, ela só acontece quando a raiz estiver embaixo, beleza? Se fosse só a raiz de cima, não precisava fazer. Mas como tem uma raiz embaixo, tem que racionalizar, beleza? Olha só, preste atenção que eu tenho 3 raízes de 5. E nesse caso, eu só multiplico a raiz, beleza? O número que está na frente, ele não vai repetir. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a raiz de 5 e vou colocar multiplicando em cima e vou colocar multiplicando embaixo, beleza? Só a raiz que tiver embaixo. O número que está na frente vai só acompanhar. Então, vamos lá. Como é que vai ficar, ó? Raiz de 7 vezes raiz de 5. Quando eu faço a multiplicação de raízes de mesmo índice, ou seja, aqui é uma raiz quadrada, aqui é uma raiz quadrada, eu simplesmente repito a raiz e multiplico os números de dentro. 7 vezes 5, 35. Beleza? Então, toda vez que as raízes forem do mesmo índice, é só repetir a raiz e multiplicar os números de dentro. Vamos para a parte de baixo agora. Esse 3, eu vou repetir ele. Lembra que eu falei, multiplicação de raízes iguais é só cancelar a raiz? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, corta e sobra só o 5. Agora eu vou finalizar a minha resposta. Ó. Em cima não tem nada para fazer, repete. E embaixo, 3 vezes 5, 15. Pronto. Esse é o resultado final. Beleza? Ótimo. Isso é racionalização. Então, exemplo 1, exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. E quando embaixo eu tenho uma soma com a raiz, preste atenção, aqui eu tinha só a raiz, aqui eu tinha uma multiplicação pela raiz, e agora eu tenho uma soma. Como que eu vou fazer neste caso? Toda vez que no denominador eu tiver uma raiz somando com um número, a gente faz o seguinte processo, ó. Tá vendo que é raiz de 5 mais 1? Eu vou multiplicar pelo inverso do mais, que é o menos. Então vai ficar como? Raiz de 5 menos 1. Beleza? Eu vou colocar até no parênteses para ficar melhor. Ó. E embaixo vai ficar a mesma coisa. Ó. Raiz de 5 menos 1. Então toda vez que eu tiver uma soma, eu multiplico pela subtração. Se eu tivesse a subtração, multiplicaria pela soma. Beleza? Então é só inverter o sinal. Agora a gente vai fazer a multiplicação. Então, como que vai ficar essa multiplicação? Ela vai ficar assim, ó. 7 vezes a raiz de 5. 7 raiz de 5. Menos 7 vezes 1. 7. Vamos para a parte de baixo agora, ó. Lembre-se, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Você pode cancelar a raiz e fica só o 5. Mais vezes menos dá menos. E 1 vezes 1 dá 1. Finalizando, como que ficou minha resposta? Vai ficar da seguinte forma, ó. Aqui eu posso simplificar por 7. Vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 5 menos 1, que é 4. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó, e simplifiquei por 7. E aí eu obtive o menor resultado. Beleza? Então isso é racionalização. Agora é só estudar e partir para a atividade. Até a próxima!